Então, ok, pessoal, esse assunto de hoje é um assunto, ele é o quarto assunto do segundo módulo. Nós vamos falar sobre o mandamento controvertido da lei de Deus, que é o quarto mandamento, e requer a observância do sábado. Então, esse vai ser nosso assunto de hoje. Então, nós vamos estudar hoje o sábado no Antigo Testamento, questão da observância do sábado no Antigo Testamento, origem, propósito e tudo mais. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, nós vamos analisar também a questão da observância do domingo. Por uma simples razão, existe um número muito grande, a maior parte dos cristãos evangélicos, protestantes e católicos, a maior parte guarda o domingo. Então, o domingo é defendido por grandes teólogos, por teólogos sérios, teólogos que são pessoas reconhecidas como honestas, pessoas sinceras, pessoas estudiosas da palavra. Então, nós vamos discorrer sobre os dois pontos de vista. Nós vamos confrontar os dois pontos de vista. O ponto de vista dos que observam o sábado e o ponto de vista daqueles que observam o domingo. Nós vamos analisar a opinião de alguns teólogos, mas nós vamos estudar particularmente, tendo como pano de fundo aquilo que dizem as Sagradas Escrituras. Tá? E para nós é isso que é o mais importante, tá bom? Então, nós vamos agora começar o nosso primeiro tema, né? Que é importantíssimo, muito importante. E é um tema um pouco demorado, mas vale a pena. É um tema que vale a pena a gente estudar, né? Olha, está saindo com um cliquezinho aí. Eu não sabia que ele está com um clique, né? E aí acho que vai até o final, não sei. Normalmente, quando eu percebo, eu tiro, mas eu não coloquei em modo de apresentação. Então, eu estudo do quarto mandamento, tá certo? O sábado, origem e propósito. Ok. A ideia original do descanso sabático não é humana, é uma ideia divina. Isso a gente vai observar logo ao abrir as primeiras páginas do Gênesis, a gente vai observar isso. Então, vamos ver aqui, Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, está escrito assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. O que nós observamos aqui é que nós temos aqui três situações de movimento, ou seja, nós temos três verbos. Verbos normalmente falam a respeito de ação. São três ações, três verbos que são relacionados ao próprio Deus. E eles dizem que Deus descansou, abençoou e santificou. E nós vamos analisar um por um desses verbos. Descansou. Vamos analisar aqui o primeiro, Gênesis 2, de 1 a 3. Descansou. Evidentemente, como está escrito lá em Isaías, capítulo 40, verso 28, Deus não se cansa, ele não se fatiga. Então, se pode esquadrinhar o seu entendimento. Se Deus não se cansa, e aqui em Gênesis está escrito que ele descansou, e a gente sabe que a Bíblia não se contradiz, nós temos que tentar entender o que essa expressão descanso aqui, o que ela significa. Evidentemente, trata-se de um descanso comemorativo, porque Deus não se cansa. Ele fez uma pausa, uma catapausa, ele fez uma pausa para poder repousar e estabelecer, então, uma comemoração. Descanso, portanto, comemorativo, porque Deus não se cansa. Bom, o segundo verbo é abençoou. E nós vamos tomar como exemplo a experiência de Abraão. O que significa abençoar? Quando Deus abençoou um objeto, quando Deus abençoou o sábado, o que isso representou? Nós vamos então tomar Abraão como paradigma para a gente poder entender o que significa esse abençoou de Deus ali com relação ao sétimo dia. Tá ok? Então vamos lá. Gênesis 12, versículo 2 e 3 fala a respeito da experiência de Abraão. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, eu quero que vocês observem aqui uma particularidade com relação à bênção de Deus para Abraão.
Primeiro ele diz assim, de te farei uma grande nação. Então, Abraão, ele seria o início de uma grande nação. Te abençoarei. Esse abençoar também significaria engrandecer o nome. Engrandecerei o nome. Te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então, Abraão, ele vai ser destacado dos outros homens. Ele não vai ser como os outros homens. Ele será um homem engrandecido por Deus. Aí ele diz, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, quem abençoa Abraão é abençoado por Deus. Quem amaldiçoa Abraão é amaldiçoado por Deus. Então, a bênção de Deus para Abraão, ela tem todas essas conotações que nós vimos aqui. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas porque o Messias viria da linhagem de Abraão. Então, o que eu estou tomando aqui como exemplo? Estou tomando essa expressão abençoou. O que significou para Abraão? Então, fazendo um paralelo, o que representa com relação ao sábado? Então, o sábado é um dia engrandecido, é um dia separado dos outros, ao passo que os outros dias são dias comuns. Esse dia, dias comuns que eu quero dizer, dia secular e dia de trabalho. O dia de sábado é um dia de repouso, um repouso sagrado. Então, ele é maior do que os outros dias nesse sentido. Então, ele é engrandecido, ele é uma bênção, e é assim que Deus, então, coloca essa expressão bênção. Um outro exemplo que nós gostaríamos de tomar é o exemplo também de Davi, em 2 Crônicas, aliás, 1 Crônicas 17, 27. Então, uma bênção de caráter eterno quando aplicada a objetos de caráter eterno. Então, uma bênção, ela se torna eterna quando o objeto também é eterno. Deus abençoou Abraão, mas Abraão já morreu há muitos anos, mas a sua linhagem continuou sendo abençoada. A bênção do sábado. O sábado ele é recorrente, ele continua acontecendo. Davi já morreu há muitos anos, mas a sua linhagem continua vivendo. Porque a descendência de Davi, ela seria herdeira, ela seria, na verdade, também a descendência de Davi, nós estamos falando aqui de Cristo, Jesus Cristo, ele é o cumprimento da promessa em Davi. Então, Davi, ele continua vivendo no Messias. Então, o texto diz assim, se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo. A casa aqui, ele está falando da dinastia, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, Senhor, abençoaste, e abençoada será para sempre. Então, a casa de Davi seria para sempre abençoada. Ou seja, a casa de Davi seria a casa que iria reinar para sempre, através de Jesus Cristo. Bom, agora vamos passar para o outro verbo, que é santificou. Isso aqui a gente dá pano para manga, né? A gente poderia falar muito mais. Eu acho até que eu fui bastante econômico aqui para não ficar muito comprido, não ficar muito grande, não é? A palavra santificar significa separar para finalidade sagrada, religiosa ou litúrgica, como está lá em Êxodo 13, verso 2. Consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Então, o que é uma coisa santificada? É uma coisa sagrada, é uma coisa que é separada para Deus. Assim como acontecia em Israel, o primogênito era consagrado para Deus, era entregue para Deus. Então, uma coisa santificada é uma coisa consagrada, é algo que é separado para Deus. E esse verbo é utilizado para o sábado. O sábado ele é separado para Deus, não é nosso, pertence a Deus. Então, esse foi o propósito original com o estabelecimento do sábado. Em Êxodo 29, versículo 1, está escrito assim, isto é o que lhes farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito. Então, isto é o que lhes farás para os consagrar. Consagrar aí é no mesmo sentido de santificar. Ou seja, alguma coisa que era separado, alguma coisa que era consagrado, como acontecia, como por exemplo, como acontecia com os levitas, como acontecia com os sacerdotes, que eram da tribo de Levi, eles eram separados, eles eram consagrados para poder servir ao Senhor, para poder servir a Deus. Então, é isso que significa santificar.
Santificar significa consagrar, significa separar para uma finalidade sagrada, uma finalidade cultica. Um outro exemplo, Levítico 11, versículo 44. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis, ou seja, se entregar inteiramente a Deus, e sereis santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Então, aqueles que eram separados para Deus, até a sua própria alimentação seria influenciada. Eles não comeriam determinados tipos de alimentos, porque Deus dizia, não, você não vai comer esse tipo de alimento, você vai comer aquele outro e tal. Consagrar significava entregar-se inteiramente a Deus. Então, isso é santificar, e isso também é atribuído ao sábado. Levítico 22, 32 diz assim, não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, sereis santificado no meio dos filhos de Israel. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que o seu nome seria honrado no meio dos filhos de Israel, porque eles próprios eram consagrados, porque eles próprios eram santificados. Eles eram santificados para poder dar honra e glória ao nome de Deus. Um outro exemplo, 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que me edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então, isso aconteceu com Salomão, isso aconteceu com Davi. Deus ouviu a oração de seus servos, santificou a casa, essa casa que foi edificada. E essa casa agora não deveria ficar para sempre diante dos olhos do Senhor. Então, quando você pensa em santificar, quando você pensa numa coisa consagrada, quando você faz essa ligação de como esse termo é tratado no Antigo Testamento, você vai atribuir isso ao sábado, porque ele santificou o sábado, aí você tem uma ideia do que significa a santificação do sábado. Bom, outro texto, Ezequiel 38, 23, diz assim, assim eu me engrandecerei, vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. O que ele está dizendo com isso? Vindicarei a minha santidade. Ele está mostrando, o Senhor está mostrando que as suas obras, os seus portentados, aquilo que Deus faz, é algo totalmente diferente daquilo que os falsos deuses faziam, das realizações humanas. Então, ele vai mostrar algo que outros não podem mostrar, porque ele é diferente, ele tem um caráter de santidade. Vamos atribuir isso, então, aqui agora ao sábado, para a gente poder entender. Bom, uma outra pergunta, que essa pergunta é importantíssima, é por que devemos adorar a Deus? Por que se deve adorar a Deus? Qual a razão pela qual nós adoramos a Deus? Nós vamos pegar razões bíblicas pela qual Deus deve ser adorado. Eu vou para Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que é um texto que eu gosto muito. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Por que Deus é digno de adoração? Porque ele nos criou. Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou os mundos. Aliás, Deus criou o universo, ele criou tudo. Ele criou o nosso planeta para que nós possamos habitar nele. E nos criou também para habitarmos neste planeta. Então, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles estão todos ali emanados e dizendo, tu és digno, Senhor, é Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Então, quando nós analisamos esse texto e comparamos com Gênesis, a gente vai observar o seguinte, eu coloquei essa pilhazinha aqui, não é? Daqui da semana da criação. Ok? Então você tem o primeiro dia, a criação da luz, segundo do céu, terceiro, plantas, o quarto, sol, lua, estrelas, o quinto, animais, o sexto, o homem, o sétimo dia, então, ele criou o descanso. Aqui nós temos a semana da criação. Então, Deus foi criando seção por seção. Ele criou todas as coisas. Por isso, ele é digno de criação. Por quê? Porque ele é o Criador. E como memorial do ato criativo, ele colocou o descanso comemorativo do 7º dia do sábado. Então, é isso que nós vamos encontrar aqui nesse estudo que nós estamos fazendo agora. Então, continuando a pergunta, por que devemos
observar o sábado. Êxodo 20, versículo 11. O sábado está ligado ao ato criador de Deus. Nós já vimos isso. Êxodo 20, 11 diz assim. Agora nós vamos para o mandamento. Tá? Lá, quarto mandamento da lei de Deus. Êxodo 20, 11. Ele diz, 6 dias trabalharás. Começa lá no verso 8. Né? 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas, aí ele diz, por que em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra? Está explicando por quê, certo? Então, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Então vejam que aqui também, na lei de Deus, aqui em Êxodo, aparece a palavra abençoar, como aparece lá no livro de Gênesis. Ele abençoou por quê? Porque ele criou todas as coisas, porque ele descansou nesse dia, e ele então santificou. Aparecem os 3 verbos aqui, olha. Ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, aqueles 3 verbos que aparecem lá em Gênesis, eles aparecem aqui em Êxodo, eles são repetidos aqui em Êxodo também. Tá? Isso é importante a gente notar assim, esses detalhes. Então, a ligação entre a adoração e o sábado, há uma ligação? Evidentemente, a gente está observando aqui que há. Né? Se você falar para Apocalipse capítulo 14, versículo 7, nós vamos ver que o sábado está ligado ao ato criativo de Deus. Eu vou, apesar do texto estar expresso aí, mas eu vou dar uma checada aqui em Apocalipse para a gente ler aqui a partir do versículo 6. Eu só coloquei o verso 7 aí. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra e a cada nação, língua e povo. Cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O que a gente observa aqui? A gente observa aqui uma semelhança textual desse texto de Apocalipse com o Êxodo capítulo 20. Olha aqui, ó. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Aqui em Êxodo está dizendo assim, olha, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ok? Então, deixa eu ver aqui, porque não está naquele texto ali, está em Êxodo capítulo 20. Abra lá sua Bíblia também junto comigo. Êxodo capítulo 20, verso... Está no verso 11 mesmo. Aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Isso. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Está aqui o texto, ó. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Então, aqui você tem, ó. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar. Só que lá em Êxodo está aí tudo que neles há, e aqui é a fonte das águas. Mas a gente observa uma semelhança textual, ou seja, João copiou e colou para cá. Ou seja, há uma ligação íntima, uma ligação interna, textual, entre Êxodo capítulo 20, versículo 11, e Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Mas no futuro a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Bom, agora vamos ver aqui o sábado e o maná. Era aquele objetozinho que caía do céu, aquele pãozinho que caía do céu, ou aquele bolinho que caía do céu, né? Aquele bolinho que era, os israelitas diziam que parecia bolo de mel. Né? Então, o sábado e o maná. Então, por isso foi requerida... Por que foi requerida a guarda do sábado? Por que razão foi requerida a guarda do sábado? Né? Vamos ver aqui. Deus o estabeleceu como selo de fidelidade. A gente vai notar isso aqui agora, tá? Estou aqui me antecipando. Bom, vamos lá. Quando nós estudamos na semana passada, nós notamos que aqui em Êxodo 16, nós estamos antes da promulgação da lei, que foi em Êxodo 20. Então, a lei, ela só foi promulgada em Êxodo 20, mas ela já era conhecida. Ou seja, o fato de uma lei não ter sido promulgada
não quer dizer que essa lei não fosse conhecida. Então, ela vai ser promulgada em Êxodo 20, mas ela já era conhecida antes. Porque senão Deus não poderia requerer de seu povo guardar uma lei que era desconhecida para eles. Isso seria injusto, e Deus não faz isso. E aqui nós estamos em Êxodo 16, antes da promulgação da lei. O fato é que Deus mandou maná para poder suprir a necessidade alimentar de seu povo. É uma coisa nova para eles. Eles dizem, olha, vocês vão pegar a porção para cada dia. Tá? No primeiro dia, uma porção, no segundo, no terceiro, no quarto, uma porção para cada dia. Não guardem, não deixem para outro dia, não peguem 2 porções, peguem apenas a do dia, porque aquilo que sobrar vai cheirar mal e vai dar bicho. Porém, na sexta-feira, vocês podem pegar porção para 2 dias, porque não vai cheirar mal e nem vai dar bicho. Por quê? Porque no sábado eu não quero que ninguém saia no campo para poder colher o maná. Então, essa foi a ordem que Deus deu a Moisés para que ele passasse ao povo. Então, vamos lá. Já temos o pano de fundo, né? E vamos, então, agora examinar o texto. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ora, a questão do sábado aqui está sendo colocado como um vetor, como um selo de fidelidade, como eu coloquei aqui. Tá certo? Ele diz assim, dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Ok? Vamos lá, continuando. Agora nós vamos pular aqui para o verso 23 a 30. Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso o santo sábado do Senhor. Que quiseres cozer no fogo, cozeio, e o que quiseres cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar se parará guardando para a manhã seguinte. Guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bicho. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ou seja, ao quebrar o mandamento do sábado, eles estavam quebrando a lei toda. Porque, como diz Tiago, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, a lei já era conhecida, como nós vimos aí no nosso último episódio. Eles sabiam, já tinham recebido explicações a respeito da questão do maná, mas ainda assim alguns saíram no sábado. Isso desagradou a Deus. E Deus então falou para Moisés, até quando esse pessoal vai se recusar a obedecer os meus mandamentos e as minhas leis? Então o sábado ele foi colocado como um selo, né, de fidelidade a Deus, a observância do sábado. Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém sai do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Bom, agora nós vamos ver aqui o sábado e a visão de conjunto com os demais mandamentos. Esse texto aqui é muito interessante. Eu estudei há alguns anos, há vários anos eu estudei esse assunto procurando. Eu percebi ao fazer a minha leitura bíblica, ao fazer o meu ano bíblico, eu percebi a junção do sábado com outros tipos de mandamentos que não tem, assim, humanamente falando, não tem muito a ver, não é? Como a gente costuma dizer. É um mandamento que está associado com outro que não tem assim, muita ligação. A gente vai observar isso aí, nós vamos notar e vamos tentar descobrir o porquê. Então, violar o sábado corresponde a quebrar a lei divina. Isso aí a gente já viu. Certo? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça um só ponto, se torna culpado de todos. Ok, vamos avançar, então. Por que isso? Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Ou seja, para que eles pudessem quebrar o sábado, é necessário que eles conhecessem a lei do sábado. Se eles não conhecessem, Deus não poderia cobrar deles, então a lei era conhecida.
Então, nós vamos ver o seguinte, a posição do sábado na lei de Deus. Tá? Mais à frente, um pouquinho, a gente vai ver essa questão que eu falei sobre a junção desse mandamento sábado com os mandamentos. Né? Então, a posição do sábado, os 10 mandamentos, a posição do sábado na lei de Deus. Tá? Então, eu vou voltar aqui com essa figura que é interessante. Aqui você tem as 2 tábuas de pedra, representando as tábuas nas quais o Senhor Deus escreveu os 10 mandamentos. 4 na primeira, 6 na segunda. Então, vamos lá. Primeiro mandamento aqui, na primeira tábua, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Aqui está resumido, tá? Eu coloquei aqui resumido. Não farás para ti mais escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o terceiro. 4. Lembra-te do dia do sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ok? Fiz aqui o resumo, coloquei só o que é interessante para a gente analisar agora. Bom, o próximo da outra tábua, né, são os 6 mandamentos, que são referentes ao ser humano, diz assim, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ok. Bom, o que nós depreendemos aqui? Nós vamos, então, aqui observar aqui o seguinte. Vamos lá. Quando você toma a primeira tábua e a segunda, e você observar com um pouco de cuidado, você vai notar que a primeira tábua ela traz mandamentos religiosos e a segunda tábua traz mandamentos éticos. A primeira tábua é vertical, ou seja, ela regula a ação do homem para com Deus. Então, sou eu e Deus. Então, ela regula as minhas ações para com Deus. Já a segunda tábua faz a regulagem, digamos assim, norteia o comportamento. Aí nós temos princípios éticos, norteia o comportamento do homem ou do ser humano para com o seu próximo. Eu até desenhei esse esquema aqui no formato de cruz. Então, você tem aqui os 4 primeiros mandamentos, regulam a ação do homem para com Deus, os 6 últimos mandamentos regulam os mandamentos do ser humano para com o seu próximo. Nós temos aqui uma cruz. Então, a gente vai observar que aqui você tem essencialmente mandamentos religiosos, aqui você tem essencialmente mandamentos éticos. Ok? Então, vamos continuar. Jesus, ele disse para os líderes religiosos, para os seus discípulos, para os ouvintes de seus tempos, dos seus dias, dos seus contemporâneos. Ele disse que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus. Isso é o maior de todos os mandamentos. E depois desse, o outro é amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos aqui amar a Deus sobre todas as coisas, mandamento religioso, amar ao próximo como a si mesmo, mandamento ético. Aqui não há uma anulação desses mandamentos. Mas o que existe aqui, na verdade, é um resumo de todos esses mandamentos. Aqui nós temos um resumo, não uma anulação. Por que eu estou dizendo isso? Então, os 10 mandamentos, vejam, os 4 primeiros regulam a ação do homem para com Deus e os outros 6 regulação do homem para com o seu próximo. Tá? Aqueles que são realmente leais a Deus, evidentemente que vão, pela fé, guardar os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos. E aqueles que são leais a Deus, da mesma forma, não é? Vão também guardar os 6 últimos mandamentos. Então, se o indivíduo guarda os quatro primeiros mandamentos e os 6 últimos mandamentos, ele está exatamente fazendo isso aqui. Está amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aqui não existe uma supressão, né? Porque não existe uma... você não vai anular aqui o mandamento que diz não farás para ti mais escultura, não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, como você não vai anular aqui também não matarás, não furtarás, não roubarás. Então, isso aqui não é uma anulação dos mandamentos, mas simplesmente é um resumo deles. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Quando nós lemos os 10 mandamentos a partir da versão em Êxodo 20, versículo de 8 a 11, nós vamos notar
que o foco do quarto mandamento, que é aquele que requer a observância do sábado, o foco é Deus. Porque em 6 dias fez Deus os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. Então, o foco dos 10 mandamentos, como enunciados em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11, é Deus. Então, ele é o foco. Quando, no entanto, você vai ler Deuteronômio 5, de 2 a 15, você vai ver que o foco não é Deus. Nós vamos ver aqui, tá? Nós vamos observar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui na Bíblia. Eu acho que esse texto vai aparecer, que eu coloquei aí, mas é só para a gente poder adiantar. Aqui, Deuteronômio 5, de 12 a 15. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, você abre também e acompanha aqui comigo, né? Deuteronômio 5, de 12 a 15, diz assim: guarda o dia de sábado. Notem que o enunciado é diferente de Êxodo. Lá de lembra-te, aqui é guarda. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, o foco aqui não é Deus, o foco é o próximo. Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. O que a gente observa aqui? Vejam aqui. Nós já tínhamos visto, eu coloquei esse quadro aqui sinótico para vocês, nós tínhamos observado lá com relação a Êxodo 20, agora nós vamos ver aqui em relação a Deuteronômio 5. Ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim, honra teu pai e tua mãe. Ok, está tudo certinho. Sendo que aqui, o 4º mandamento diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Reticência, não é? Para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, é o que eu estou mostrando, né, que isso aí é bíblico, que o foco aqui é o próximo. Então, o sábado ele acaba se tornando assim um sinal característico e ele acaba perpassando aqui uma linha bem no centro. Por quê? Aqui você tem os mandamentos. Vamos lá. Esses mandamentos, os 4 primeiros, eles são mandamentos religiosos, como eu disse. E os outros 6 são mandamentos éticos. Mas o sábado ele atravessa bem no meio. Por quê? Porque ele tanto é um mandamento religioso, porque tem a preocupação de chamar a atenção para a reverência e obediência a Deus, como ele também é ético. Ou seja, o sábado também existe para que aquele que trabalhe para você, o que trabalha para você, também possa descansar. Assim como você tem o direito de descansar, ele também tem o direito de descansar. Então, ele, além de ser um mandamento religioso, ele também é um mandamento ético. Então, nós vamos observar, portanto, que o sábado ele acaba sendo sinal de verdadeira santificação. E aí nós vamos chegar naquele ponto que eu tinha falado antes para vocês, que é a junção do mandamento do sábado com alguns outros mandamentos, que é interessante a gente observar, né? Em nenhuma ocasião Deus permite a quebra do sábado. A primeira tábua da lei começa exigindo fidelidade a Deus e a segunda aos pais, as pessoas mais importantes que temos no céu e na terra. Eu diria, no sentido das pessoas a quem nós mais devemos reverência no céu, Deus, e as pessoas a quem nós mais devemos respeito aqui na terra são os nossos pais, são aquelas pessoas que são nossos progenitores, digamos assim, que deram a vida, né, que lutaram por nós e merecem todo o respeito. Então, a primeira tábua, ela começa com Deus e a segunda tábua começa com os pais. Então, vejam, vamos primeiro aqui, sinal de verdadeira santificação. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que os santifica. Esse texto está indicando, ele está dizendo que ao guardar o sábado, os filhos de Israel teriam a convicção de que é o Senhor Jeová que os estava santificando. Então, a guarda do sábado daria para eles essa certeza, ou seja, a obediência ao sábado indicava também a obediência aos outros mandamentos, indicava uma relação estreita de
confiança entre Deus e o seu povo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 4, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem santificação ninguém verá a Deus. O sábado é sinal de santificação. Olha que interessante aqui, né? Para que saibais que eu sou o Senhor que santifica. Guardar o sábado para saber que é o Senhor que o santifica. Ou seja, o sábado aqui está ligado diretamente à santificação. E aqui no texto de Hebreus está dizendo que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se sem a santificação ninguém verá o Senhor e a santificação está diretamente relacionada ao sábado, então o sábado ele tem um papel muito fundamental, digamos assim, dentro da soteriologia, dentro do programa salvífico de Deus, segundo esses textos que nós estamos observando aqui. Bom, agora nós vamos ver aqueles pontos, como eu tinha falado para vocês antes, que é a ligação do sábado com alguns outros mandamentos que a gente tem a impressão que não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas que tem, né? Vamos ver aqui. Em nenhuma ocasião Deus permite a quebra do sábado. Veja Êxodo 34, 21. Então, os hebreus eram um povo agrícola. Eles utilizavam ainda a agropecuária quando eles entraram em Canaã. E esse texto aqui de Êxodo 34, 21 diz assim: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura ou na semeadura, ou quer na cega, ou na colheita. Ou seja, o que Deus estava dizendo para o seu povo? Ele estava dizendo assim: bom, choveu aí a semana toda. Não deu para você trabalhar a terra, não deu para você plantar. Aí no sábado abriu aquele sol, né? Não deu para secar muita terra, mas a terra ficou fofinha, boa de trabalhar. Aí você pensa, bom, choveu a semana toda, não deu para plantar. Hoje está propício para plantar. Então, Deus está dizendo, não. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia descansarás. Quer na aradura, na semeadura, quer na cega, ou na colheita. Mesma coisa com relação à colheita. Vamos dizer que o dia mais propício para você colher determinados tipos de plantações, é importante você colher num determinado dia, quando está bem propício, e esse dia é o sábado. Deus diz não. Ou você colhe na sexta, ou você colhe no domingo, mas no sábado não. Ou seja, ele está dizendo que em nenhuma ocasião, nem na semeadura e nem na colheita, o sábado deve ser quebrado. Então, aqui ele é colocado como algo realmente separado. Não é para você violar de forma alguma. O israelita não deveria violar esse dia. Então, continuando aqui. A primeira tábua da lei começa exigindo fidelidade a Deus, a segunda aos pais, as pessoas a quem mais devemos respeito no céu e na terra. E Levítico 19, 3 diz assim: cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, eu quando peguei esses textos, eu fiquei analisando o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver respeitar pai e mãe com guardar o sábado? Então, a guarda do sábado caracteriza a fidelidade à divindade. O respeito ao pai e à mãe caracteriza a piedade profunda. Ou seja, as pessoas a quem nós devemos mais reverência no céu é Deus, e as pessoas a quem nós mais devemos reverência aqui na terra são os nossos pais. E o sábado, ele parece intermediar isso aí, ele faz essa ligação. Esse texto é um texto que precisa ser muito lido para tentar ser compreendido. Eu já há vários anos eu venho tentando entender esse texto aqui. Cada um respeitará a sua mãe e a seu pai e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor. Se você colocar isso aqui no paralelismo hebraico, porque o hebraico foi escrito num sistema quiástico, paralelismo, você vai encontrar uma coisa muito interessante. Então você vai respeitar pai e mãe e guardar os meus sábados, os sábados do Senhor, tem uma certa equivalência. Olha que coisa interessante, né? A gente vai caminhando por aí. A guarda do sábado também é comparada à prática do bem. Não vamos colocar aqui no sistema paralelístico hebraico, não é? Então vejam aqui. O texto de Isaías 56, verso 2 diz: bem-aventurado, feliz, né, o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma. Aqui nós temos um paralelismo. Então você tem aqui o homem e o filho do homem. Bem-aventurado, que faz isto e o que nisto se firma. Então faz nisso e nisto se firma, está em paralelo.
homem e filho do homem está em paralelo. Então, aqui nós temos um paralelismo sinônimo aqui. Bem-aventurado o homem que faz isto e o filho do homem que nisto se firma. Agora nós vamos ver um outro paralelismo, que se guarda de profanar o sábado, agora a segunda parte do paralelismo, e guarda sua mão de cometer algum mal. Então, se guardar de profanar o sábado está em paralelo com guardar a sua mão de cometer algum mal. Ou seja, o sábado é comparado à prática do bem. Guardar o sábado é fazer o bem. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, isso é uma coisa que a gente vai analisar no Novo Testamento, foi por isso que o Senhor Jesus Cristo quebrou todas aquelas regrinhas que haviam sido impostas pelos líderes religiosos do seu tempo sobre o sábado, dando uma interpretação estapafúrdia ao sábado. Por quê? Porque o sábado não era da maneira como eles estavam entendendo. O sábado é para se fazer o bem, um dia de deleite, um dia de gozo, um dia de alegria. É um dia para se festejar a criação, enfim. Mas isso aí é uma coisa para a gente falar um pouquinho mais no Novo Testamento. Mas aqui eu quero chamar a atenção para o paralelismo. Esse paralelismo aqui não tem como a gente fugir dele. Que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Isso aqui é um paralelismo. Então você tem aí o paralelo entre uma coisa e outra. Bom, vamos continuar vendo esses paralelos, não é? A reverência devida a Deus no espaço santuário, templo visível, também nós vamos ver que é no templo invisível, que é no templo. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Então o texto diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos, pois não sabem que fazem mal. Então, eu tenho que ser reverente na casa de Deus, no templo. Isso é uma coisa que nós brasileiros temos que aprender muito. A gente não tem muito, especialmente nós, adventistas e evangélicos de uma maneira geral, né? A gente precisa aprender muito isso, ter mais reverência na casa de Deus e tudo mais. Bom, isso é uma outra questão. Porém, essa reverência devida no templo, ela também é requerida no templo, que nós vamos ver aqui. Esse texto diz assim: porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, esse texto está lá em Isaías, no capítulo 66, verso 22. Também não botei o texto aí, né? Mas está, deixa eu conferir aqui, Isaías 66, verso 22. Isso mesmo, Isaías 66, 22. Então, o ciclo semanal e o ciclo mensal vai continuar lá no céu. Mas por que você está falando isso? Porque o próprio livro do Apocalipse fala da árvore da vida, seu fruto vai dar de mês em mês, né? E aí nós temos a lunação e tal, aquela coisa toda. E a semana também. Então, ele diz assim, de uma lua nova a outra, de um sábado ao outro. O sábado, então, ele é um vetor, ele é um referencial da semana. Então, todos os sábados, de sábado a sábado, os povos vão se reunir para poder adorar o Senhor lá no céu. Então, existe uma certa santidade no tempo, um tempo sagrado, um tempo que deve ser reservado especificamente para Deus, como está lá em Isaías, capítulo 58, verso 13. Mas vamos continuar. Esse texto aqui também é um texto que eu gosto muito de trabalhar, né, com características da guarda do sábado. O povo de Israel, ou o povo de Deus, de uma maneira geral, sempre teve muita dificuldade para observar os preceitos da lei de Deus. Sempre desde o passado, desde a época do povo de Israel. Isso não é uma novidade, não é coisa que acontece hoje. Isso já no passado acontecia. E foi por isso que o povo de Deus foi levado para o exílio babilônico, exatamente por causa da desobediência aos princípios da sua lei. Basta você ler Jeremias, capítulo 17, que você vai observar isso. Aí você vai ver o cumprimento lá em 2 Crônicas 36, você vai observar lá no finalzinho. Então, aqui, Ezequiel 22, 26 a 28 diz assim: os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Os seus sacerdotes, ele está falando aqui da cidade de Jerusalém. Os sacerdotes de Jerusalém. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o santo não fazem diferença, nem discernem o mundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles.
Os seus príncipes, ou seja, os príncipes da cidade, no meio dela, quer dizer, no meio da cidade, são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas, eles encobrem isto com cal, ou lhe passam caiação, como diz outra versão, tendo visão falsas, ou por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse falado, ou sem que o Senhor tenha falado, como diz essa versão. O que a gente observa aqui? Que já naquela época de Ezequiel, aquele período ali do exílio, né, uma das razões pelas quais eles foram levados para o cativeiro, as pessoas não faziam distinção entre santo e profano, não faziam distinção entre mundo e limpo. Ele está falando aqui de alimentos imundos e alimentos limpos, né? Eles não ignoravam isso e comiam alimentos imundos, alimentos que Deus não come esse tipo de alimento, né? E também escondiam o rosto do sábado, dizendo, aqui nada, o sábado a gente não precisa ser tão rigoroso com relação à observância do sábado, a gente pode articular algum comércio, alguma coisa assim nesse sentido, como a gente vai ver lá em Neemias, no capítulo 13. Mas Deus, ele pega muito firme com relação a isso. Ele está pegando firme, que ele está dizendo que essas coisas são completamente enganosas. Então, eu coloquei aqui, eu fiz um quadro sinótico, mostrando que o sábado, a guarda do sábado caracteriza fidelidade a Deus. Ele está conjugado com esse discernimento do que é sagrado e limpo. Está conjugado também com exprime a conotação da ovelha em contraste com o lobo, identifica a visão verdadeira e ajuda a distinguir o verdadeiro profeta do falso. É por isso que Deus colocou a observância do sábado como sendo um sinal característico de relação entre ele e o seu povo. Porque ele tem todas essas caracterizações. Ezequiel 20, verso 12, diz assim, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ou seja, o Deus está passando aqui um relatório, está nas Sagradas Escrituras, que ele deu a observância do sábado para o seu povo no passado, como um sinal de santificação, para que eles tivessem certeza de que ele, o Senhor, Jeová, é que os santifica. Só que aqui no capítulo 20, e eu vou dar aqui um conselho interessante, pegue o capítulo e leia todo, que vocês vão observar que também o povo de Israel não obedeceu. Você lê ali o verso 13, 14, vai lendo, até chegar no 20, continua lendo, que Deus deu esse mandamento como fosse um presente, uma coisa boa para eles, mas eles não fizeram. E aqui no versículo 20, ele diz, santificai os meus sábados, pois servirão, agora está colocando no futuro, servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, ou seja, eu sou o Jeová. Você pode ter certeza que ao observar o sábado, você estará adorando o Jeová, o Deus verdadeiro. Então, a observância do sábado garante aos fiéis que o Deus a quem esse fiel está servindo é o verdadeiro Deus criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bom, a lei, agora vamos passar para uma outra sessão, a lei foi promulgada em meio à solenidade. Quando você pega lá Êxodo 19, dá uma lida depois em Êxodo 19, a lei foi promulgada em meio a trovões, trombetas, anjos, relâmpagos, o monte fumegava, tremia. Então, a promulgação da lei foi algo assim retumbante, foi algo que fez barulho, foi algo que teve muita luminosidade, aquela coisa toda. A grande questão é, se Deus tivesse que mudar algum aspecto da lei dele, como, por exemplo, a guarda do sábado, isso também teria que ser dado no monte, teria que ser com alguma coisa em que tivesse muita gente reunida, milagres, alguma coisa teria que acontecer para poder chamar a atenção, já que ela foi dada dessa forma, se ela fosse modificada também teria que ser assim. Então, eu coloquei aqui uma pergunta, de que forma a lei foi entregue a Moisés? Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente,
e o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha que coisa impressionante, não é? Agora, vamos lá. Ocasiões em que a lei e o sábado poderiam ter sido mudadas por Jesus. Só Jesus teria, então, essa autoridade. Jesus estava lá no Monte Sinai, então ele tem autoridade para poder fazer essa mudança. Ele entregou a lei e ele pode fazer a mudança. Vamos pegar aqui as ocasiões em que o Senhor Jesus poderia ter feito essa mudança. Primeiro, nós vamos aqui para o Monte das Bem-aventuranças. Está lá em Mateus capítulo 5 a 7. Você vai ler do verso 1 até o final, que não existe mudança aqui. Pelo contrário, existe uma ênfase até maior na observância da lei. Eu tirei para vocês aqui alguns exemplos. Mateus 5, 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, Jesus está falando, que todo aquele que sem motivo será contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, Jesus ele foi até mais rigoroso do que a própria letra da lei, como está lá na tábua. Vamos para outro aqui, Mateus 5, 27 e 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Quem está sendo mais rigoroso? São aquelas pedras estáticas que dizem, não adulterarás, ou Jesus que está dizendo, se você tiver intenção no coração, você já adulterou com ela. Então, o que a gente observa aqui? Que Jesus ele foi até mais rigoroso. Inclusive, aqui em Mateus, no capítulo 5 mesmo, no verso 20, Mateus 5, verso 20, eu espero não estar enganado. Vamos ver aqui. Mateus 5, verso 20 está escrito assim, porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, Jesus, ele requer uma justiça ainda muito maior, um rigor muito maior para os seus discípulos do que o dos próprios fariseus. Apesar de, lógico, não é? Com uma visão soteriológica diferente. Bom, vamos ver aqui uma outra ocasião, foi a transfiguração, lá em Mateus 17, de 1 a 8. Aqui também não é mencionada nenhuma mudança da lei e do sábado, não tem essa menção. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas, em Mateus 14, 13 e 21, você vai ler, também não existe nenhuma mudança da lei ou do sábado aqui. Quando ele alimentou 4.000, está lá em Mateus 15, 32 e 39, aqui também não é mencionado nenhuma mudança na lei ou no sábado. No Monte da Ascensão, Atos 1, de 8 a 11, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, ele poderia, naquele momento ali, com seus discípulos reunidos, dizer, eu mudei agora, o mandamento não é mais sábado, é o primeiro dia, isso também não aconteceu. Né? No Concílio de Jerusalém, agora já vamos passar para a era apostólica. Aqui também não é mencionado a lei de Deus, os 10 mandamentos, e o sábado também não é mencionado. Né? Bom, com relação à questão da solenidade do sábado, eu gostaria de terminar lendo Isaías 58, 13 e 14, que eu mencionei, né? Eu fiz uma menção de Isaías 58, 13 e 14, e o texto diz assim, se desviares de teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus próprios interesses do meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, deleitoso quer dizer prazeroso, e santo dia do Senhor, de Jeová, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Notem que a dignidade do sábado, segundo o que Deus reivindica, ela exige do ser humano não seguir os próprios caminhos no dia de sábado, porque o dia pertence a Deus, não fazer a própria vontade no dia de sábado, porque o dia pertence a Deus, nem falar palavras vãs, porque o dia é sagrado, ele é dedicado a Deus. Então as palavras têm que ser comedidas também. Aí ele diz, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Qual é a herança do pai Jacó? A herança do pai Jacó é a salvação eterna no Messias, porque a boca do Senhor o disse. Então, esse mandamento é um mandamento todo revestido
de uma aura de santidade divina. A reivindicação pela observância do sábado não é algo humano, é divino. Esse assunto é um assunto polêmico, né, porque muitos não aceitam, então é um assunto que a gente vai ter que trabalhar mais. Nós fizemos a introdução hoje, falamos a respeito da questão agora do início, né, digamos assim, da introdução do sábado em Gênesis, e vimos também sobre a entrega da lei, sobre o maná e tudo mais. No nosso próximo tema, nós vamos ver a questão do sábado no período exílico. Ali a questão do exílio, por que foi permitido o exílio e tudo mais, e como é que o sábado ficou nesse meio, depois do exílio, como é que é a questão do sábado, nós vamos analisar isso aí. E depois, então, nós vamos passar para o sábado no Novo Testamento. Quando nós chegarmos no Novo Testamento, nós vamos estudar o sábado sob duas perspectivas. Sobre a perspectiva da sua continuidade, ok? E vamos estudar também sobre a perspectiva do encerramento da guarda do sábado com a introdução do domingo. Nós vamos analisar isso. Por que que nós vamos fazer isso? Vamos fazer isso pelo seguinte, porque a grande massa do povo protestante e evangélico guarda o domingo. Então, nós vamos analisar alguns teólogos que afirmam que o domingo tomou o lugar do sábado. Então, nós vamos analisar as duas posições. Nós vamos analisar argumentos com relação à observância do sábado, argumentos em relação à observância do domingo, e nós vamos, então, tendo agora esses dois argumentos, nós vamos começar, através da Bíblia, a responder a um e outro. Se o sábado continua, se não continua. O domingo, se é o domingo que ficou no lugar do sábado, se não é, nós vamos analisar essas duas posições. Nós vamos confrontar para quando a gente chegar no final, a gente dizer, bom, agora eu estou com o pé no chão, né? Eu já tenho aqui as duas posições, eu tenho os argumentos dos teólogos e agora eu tenho o argumento bíblico. Então, agora eu já estou com o pé no chão para poder tomar uma decisão com relação a essa questão. Bom, e finalmente, para a gente poder fechar, eu quero passar aqui a maneira de se observar o sábado, ok? Como deveria hoje, na era em que nós estamos vivendo, como deveria ser observado o sábado. Primeiro, durante a semana, ter o sábado em mente, ou seja, se é um dia sagrado para Deus, eu estou tomando aqui da perspectiva daqueles que acham que o sábado deve continuar. Eu sou um adventista do sétimo dia, eu acredito que o sábado é vigente. Mas, quando eu for apresentar a questão do domingo, eu vou apresentar com toda sinceridade, como aqueles que creem na observância do domingo, respeitando a posição deles, depois a gente fazendo o confronto. Segundo, não observá-lo simplesmente como objeto de lei, mas observá-los de maneira graciosa. Terceiro, instruir os filhos durante o decorrer da semana. Eles devem adiantar os seus trabalhos, devem adiantar as suas atividades, para que no sábado eles possam ter, então, oportunidade de deixar as suas atividades de lado e se dedicar mais aí à família, a Deus, enfim. Né? Quarto, preparar toda a roupa, sapatos e alimentos, tudo isso antes do sábado, para não ter que fazer isso no sábado. Quinto, preparar menor quantidade de alimento, para não ficar aí empanturrado, né? Não ficar com a mente alminobilada, né? Ficar bem tranquilo, a mente bem aberta, né? Para poder ouvir a voz de Deus. Sexto, antes do pôr do sol, todos devem reunir-se para estudar a Bíblia e cantar. Então, o sábado ele deve ser recebido com cânticos, com louvores. Naquele culto de sexta-feira, a mesa deve estar muito bem arrumada, principalmente quem tem criança, né? Para receber o sábado com festejo. Sétimo, esconder as publicações seculares. Então, não ligar a televisão, não ler revistas de jornais seculares, a não ser aquelas coisas que são sagradas. Oitavo, chegar cedo na escola sabatina. Nono, não dormir durante o culto, né? Se você estiver extenuado demais, você vai dormir durante o culto. E a hora do culto é a hora de dormir, né? Por isso que a gente tem que ser temperante durante a semana. E décimo, afastar do coração tudo aquilo que é ruim. Entenda que o nosso coração deve ser entregue a Cristo. Se isso é verdade durante os dias da semana, isso é muito mais verdade durante o dia que foi consagrado a Ele. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, né, para que nós possamos cada vez mais trilhar os caminhos do Senhor, fazer a sua vontade,
e procurar sempre seguir as suas diretrizes. Nos lembrando que o nosso vetor, que o nosso paradigma são as Sagradas Escrituras. São as Sagradas Escrituras que nos dão a última palavra. Vamos fazer então a oração final? Elevado Pai, eu quero te agradecer pelas bênçãos maravilhosas de podermos estudar as Sagradas Escrituras, porque elas falam ao nosso coração. Pedimos que tu nos abençoes a entendermos, nos ajude a entendermos assuntos que são difíceis, para que não erremos, Senhor, porque nós queremos fazer a tua santa vontade. Mais uma vez eu quero pedir que tu abençoes o doutor Nina, dando a recuperação da sua enfermidade, que ele possa, dentro em breve, estar conosco, como tem sido sempre, e recuperado na sua saúde. Eu te clamo, agradecido, no sagrado nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, louvado seja o nosso Deus. Amém.